Provavelmente você já viu em algum local, seja na internet, no Instagram ou então no mesmo YouTube, esse objeto aqui ou então algum muito parecido. Ele usa um princípio bastante interessante chamado de tensegridade. Tensegridade, ele é um conceito bastante simples. Eles misturaram tensão com integridade. Juntou tensão com integridade e formou o que nós chamamos de tensegridade. Esse conceito de tensegridade foi inventado basicamente por Buckminster Fuller, que ele era um arquiteto, escritor e inventor estadunidense. Ele se deparou com esse fenômeno quando ele estava analisando lá e fazendo seus projetos arquitetônicos. Sendo assim, Buckminster Fuller, ele descreveu basicamente, entre aspas, que a tensegridade ela é uma propriedade presente em objetos cujos componentes usam a tração e a compressão de forma combinada, o que proporciona estabilidade e resistência, assegurando sua integridade global. Eu li aqui porque eu não vou basicamente decorar isso tudo para falar para vocês, eu estou só comentando sobre Buckminster Fuller. Vale também ressaltar que a tensegridade também está presente no corpo humano, nos ossos e ligamentos. Basicamente, os nossos ossos e ligamentos eles não têm força suficiente para se manter erguidos, ou seja, se manter em pé. Então, eles se valem também desse conceito da tensegridade, ou seja, forças de tração e compressão que atravessam todo o corpo para que o corpo consiga se manter de pé. Uma história bastante interessante é que esse cara que eu estava falando, o Buckminster, ele tinha um estagiário. O estagiário dele era chamado de Kenneth Nelson. Ele era basicamente ali um escultor e ele se valeu também desse sistema da tensegridade para fazer algumas esculturas interessantes. Entre elas se destaca a Needle Tower, que é basicamente uma escultura de cerca de 18 metros de altura, utilizando basicamente esse sistema de tração e compressão conhecido como tensegridade. Você deve estar dizendo, sim, mas essa tensegridade vai servir só para a escultura e é só isso mesmo então? Na arquitetura ela também é utilizada. Basicamente, se você for lá no estado de Atlanta, dos Estados Unidos, no estádio de Georgia Dome, Georgia Dome é o nome do estádio, você vai encontrar um sistema estrutural utilizando a tensegridade. É simplesmente fantástico e simplesmente muito bonito. Podem ver aí no vídeo que é algo realmente fabuloso. Aí você deve estar dizendo, sim, mas você já enrolou bastante, você explicou o que é tensegridade, você fez aí uma série de comentários, mas e aquela peça lá, como foi que você fez ela? Basicamente nós vamos agora para a parte prática do vídeo. Nessa parte prática do vídeo, nós vamos analisar o seguinte, nós vamos utilizar aqui alguns componentes. Nós vamos utilizar duas tábuas, essas tábuas elas não precisam ser exatamente quadradas, elas podem ser retangulares. Essas que eu fiz foi de uma tábua que eu tinha sobrando aqui em casa, eu só cortei e tive cuidado somente para deixar elas do mesmo tamanho, eu não verifiquei nenhum tipo de medida. Assim, eu fiz também com esses outros componentes, onde nós temos tabinhas finas, que essas serão utilizadas como os nossos suportes para funcionar exatamente aqui dessa forma, como podemos ver aqui no vídeo. Lembrando que elas são 4, mas essas 4 têm que ser do mesmo tamanho. Para que nós pudéssemos amarrar o cordão em formato da estrutura, nós vamos também utilizar aqui pregos. Esses pregos, eu vou dizer a quantidade, eles são exatamente 10 pregos. Nós vamos utilizar também um barbante para que nós possamos amarrar um barbante, um cordão que você tiver em casa. E nós também utilizamos outros utensílios. Utilizamos ali a serra, que é a serra civil basicamente para a gente serrar a madeira. E nós utilizamos um ajudante muito importante. O ajudante é basicamente o nosso martelo que nós utilizamos para pregar os pregos. De início nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar uma tábua dessa daí e nós vamos fixar 4 pregos exatamente ali nas extremidades, nos cantos dela. Uma dica que eu deixo para vocês é que vocês, quando forem pregar assim alguma tábua, vocês deem 2 marteladinhas ali para que amasse um pouco ali a ponta do prego, pois quando você bater na madeira ela não vai lascar tanto, o prego vai entrar amassando e não rasgando a madeira, sendo assim você evita de perder sua madeira. Façam isso que vai dar tudo certo. Vocês vão fazer exatamente isso com as 2 tábuas e você vai ficar com algo parecido com o que eu estou mostrando no vídeo. Depois você vai fazer o seguinte, você vai pegar aquelas tabuinhas pequenas e você vai colocar um prego em cada uma, quase ali na ponta, mais ou menos como você fez ali com as outras tábuas. Mas se atentem no seguinte, para não ficar algo assim um pouco desproporcional, eu cortei esse prego ali em 2 partes. E agora basicamente nós vamos juntar essas 2 partes como eu estou mostrando aí no vídeo. Nós vamos juntar essas peças de madeira pequenas, vamos colocar uma em cima da outra e você vai ficar com algo bastante parecido com isso. Mas só que nós acabamos cometendo um erro bastante sério. Esse prego ele teria que ser pregado pelo lado de dentro.
Então quando vocês forem pregar, não façam como nós fizemos aí e coloque pelo lado de dentro. E basicamente nós tivemos que refazer tudo de novo porque nós pregamos isso aí no lugar errado. Então nós tivemos que tirar o prego e colocar ele pelo lado ali de dentro. Então se atentem a isso e não cometam esse tipo de erro. E agora vem a parte que eu acho mais interessante, que é a parte onde nós vamos amarrar ali as linhas. Nós não filmamos exatamente a forma como nós amarramos, mas eu vou explicar aqui de uma forma clara e rápida. Nós basicamente pegamos e amarramos primeiro aquela linha central. Aquela linha central nós temos que amarrar ela primeiro para ficar mais simples. E depois nós vamos basicamente amarrar ali a parte lateral. Quando você amarrar ali 2 ou 3 lados, você vai perceber que a sua estrutura ela vai estar quase firme. Quando você amarrar ali as 4 partes, a estrutura ela já poderá se manter de pé. Como podemos ver, a estrutura ela suporta não somente a própria estrutura, você pode colocar coisas ali em cima, porque ela vai basicamente equilibrar junto com o restante da estrutura. Como podemos ver no vídeo, eu coloquei basicamente um cubo mágico. Pode colocar 2, pode colocar 3, quantos você quiser que ela vai aguentar, dependendo da forma como você amarrou. Porque também a estrutura ela tem um certo limite de peso que ela consegue suportar, pois nós temos ali a parte da tração do fio, ou seja, ele vai ter um limite. Então, se atingir aquele limite, ele vai basicamente torar e a sua estrutura ela vai desabar. Para concluir o vídeo, vamos ali e eu vou mostrar o diagrama de tensão da nossa estrutura e você vai entender basicamente como ela funciona. Se você está gostando da forma que eu estou explicando, se você está gostando do vídeo, vá ali no botão de curtir, dá uma curtida, comente aqui alguma coisa e envie esse vídeo ali para seus amigos, porque o YouTube ele vai entender que esse é um conteúdo agregador e ele vai indicar assim para mais pessoas. Então, para esse vídeo se potencializar e chegar a mais pessoas, eu vou necessitar da sua ajuda. Sem mais delongas, eu vou explicar agora como a estrutura ela consegue se suportar e como funciona a parte do diagrama de tensões. Então vamos lá para a tela do computador que eu vou terminar de explicar. Agora nós vamos fazer uma pequena análise das forças atuantes aqui nesse corpo para mantê-lo em equilíbrio. Aqui nós vamos ter algumas observações. O corpo aqui ele está em equilíbrio, então a somatória aqui das forças em X ela vai ser igual a zero e também a somatória das forças aqui no eixo Y também vai ser igual a zero. O que quer dizer isso? Basicamente, se você pegar as forças aqui em X, ou seja, aqui no eixo X, imagine um gráfico aqui do plano cartesiano, que é X e aqui é Y. Com relação aqui ao eixo X, as forças que são aplicadas para cá e para cá, elas são igual a zero, pois a estrutura ela está em equilíbrio. A mesma coisa para Y, a somatória aqui das forças aqui para Y aqui para cima e aqui para baixo, elas também são iguais a zero, pois a estrutura ela está em equilíbrio. Uma coisa bastante interessante é que com relação a X aqui, nós não vamos ter forças significativas aplicadas. Então nós vamos analisar aqui só a somatória das forças aqui com relação a Y. Agora aqui nós vamos fazer o seguinte. Essa força aqui, que está basicamente segurando a nossa estrutura, ela é uma força aplicada aqui para cima. Então eu vou chamar aqui ela de F1. E aqui nós temos as forças que equilibram a nossa estrutura. Nós temos aqui a força F2. Essa força aqui eu vou chamar ela de F3, essa força aqui é de F4 e essa outra força aqui que está aqui atrás eu vou chamar ela de F5. Essas 4 forças, F2, F3, F4 e F5, elas são basicamente as forças de suporte, ou seja, elas estão equilibrando a nossa estrutura para que ela não penda nem para um lado nem para o outro. E essa aqui, essa força F1, ela está basicamente sustentando a nossa estrutura, ou seja, ela está impedindo que ela caia. E depois nós temos aqui outra força aqui em cima, que ela é chamada de força-peso, ou seja, a força-peso, que é basicamente a gravidade agindo aqui no nosso diagrama de tensões. No final das contas, se nós formos analisar isso aqui de uma forma matemática, nós sabemos que a somatória das forças aqui em Y, elas são igual a zero. Então nós temos aqui um F1 aqui para cima positivo, menos o F2, tudo que está aqui para baixo, nós colocamos negativo e tudo que está aqui para cima nós colocamos positivo. Então vai ficar aqui menos F2, menos F3, menos F4, menos F5 e menos a nossa força peso, ou seja, menos a força peso, que vai ser igual a zero. Se nós passarmos tudo para o outro lado,
o nosso F1, ou seja, esse cabo aqui de suporte, ele vai ser igual a F2 mais F3 mais F4 mais F5 mais a força peso. Se nós formos analisar isso aqui, basicamente essa equação nos quer dizer o seguinte, que esse F1 basicamente é a nossa estrutura aqui de suporte e ele está segurando basicamente todo o peso das outras forças que atuam nessa estrutura. Como esse corpo aqui ele está estático, a somatória aqui das forças aqui em x e y é igual a zero e nós podemos analisar de acordo com esse diagrama aqui de tensões. Isso aqui, para quem está na universidade, você vai ver isso basicamente em mecânica geral 1. Espero que tenham entendido e agora nós vamos concluir o nosso vídeo. Com base na explicação de anteriormente, nós podemos ver como o diagrama de tensão ele funciona e como a nossa estrutura ela se mantém de pé. Nós chegamos ao final aqui desse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, pessoal que curta, comente, envie para os amigos e nos vemos no próximo vídeo. Então, até a próxima!